Aleluia. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Diz assim: a vocação de Ezequiel, a visão do rolo de livro. E disse-me: filho do homem, põe-te pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e ele lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, pede para o Senhor falar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, Senhor, mais uma vez nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus, que entrou neste lugar, ó Pai. Senhor, assim como foi louvado nessa noite, ó Deus, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Deus, eu creio que cada um de nós aqui, ó Pai, nós precisamos de tantas coisas, ó Deus. Mas o que a gente mais quer nessa noite é a Tua presença, ó Deus. Visita o coração de cada um nessa noite, Senhor, porque é só o Senhor que pode entrar nos corações, ó Deus. É só o Senhor que pode trazer renovo, é só o Senhor que pode trazer um fortalecimento, ó Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, vem com a Tua presença nessa noite, ó Deus. Visita cada canto dessa igreja, Pai. Visita cada irmão que está neste lugar, ó Deus. Senhor, eu quero ir além também, ó Pai. Visita a escolinha, visita cada tia que está naquele lugar, ó Deus. Visite os vizinhos, visita essa rua, ó Deus. E derrama da Tua presença sobre este lugar, ó Pai. Visita, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, e que nessa noite a Tua presença, ó Deus, e a Tua palavra, Pai, possa trazer entendimento daquilo que nós precisamos mudar, ó Deus, na Tua presença, Pai. Que a Tua palavra, Deus, possa trazer a revelação, ó Pai, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Queridos, quando o pastor ele me mandou uma mensagem dizendo que eu ia trazer a ministração, e eu estava andando pelo corredor da minha casa, eu falei: Senhor, que palavra que eu vou levar, ó Deus. Passou um pouco tempo depois, eu ouvi uma voz no meu coração, uma voz, firme, mas ao mesmo tempo suave, que dizia: põe-te pé, que eu falarei contigo. E naquela certeza, com aquela voz eu sabia o que o Senhor primeiramente Ele queria falar comigo, para depois Ele falar com a igreja, falar com cada um de nós. E Deus, quando Ele me levou até essa palavra, ali ontem mesmo à noite eu comecei a escrever, e tudo aquilo que eu tinha entendido.
Só que depois eu fui escrever de novo, já escrevi outras coisas. E quando eu estava entrando neste lugar, quando eu sentei ali, o Senhor, Ele já fez eu mudar totalmente a história. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo, Ele nos direciona. Porque essa igreja, ela é do Senhor. Você é um povo escolhido, você é de Deus, você é do Senhor. E é por isso que Ele quer falar com você. É por isso que Ele, talvez, para a sua vida, Ele vai trazer uma palavra de correção. Mas Ele vai trazer também uma palavra de fortalecimento. Ele vai dizer para você que Ele está com você e de você Ele não abre mão. A palavra de Deus ali no livro de Ezequiel, ele conta a história de um povo que servia ao Senhor, mas que por um momento se virou as costas para Deus e começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E no capítulo de Ezequiel, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele permite que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele junta o seu exército e ele cerca a cidade de Jerusalém. E quando ele cerca a cidade de Jerusalém, ele pega algumas pessoas, ele leva cativo para viver na Babilônia, para ser escravo na Babilônia. Só que esse rei, ele tinha uma estratégia. Nabucodonosor, ele não levava qualquer pessoa, ele levava as pessoas que eram influentes. Ele levou o rei Joaquim. Ele levou também alguns príncipes, ele levou alguns sacerdotes, ele levou os generais de guerra, alguns soldados, porque eram pessoas influentes na terra de Jerusalém. Então ele pegou essas pessoas, ele levou para a Babilônia. E é aí que a história de Ezequiel, ela começa a ser escrita por Deus. Porque Ezequiel até então ele não era uma pessoa influente, mas ele era filho do sacerdote. Então ele se tornaria futuramente uma pessoa influente. Então Nabucodonosor, já sabendo disso, ele tenta ali impedir a vida de Ezequiel de prosperar. E o que o inimigo ele tenta fazer diariamente com a minha e com a sua vida, ele tenta fazer com que a gente pare os planos de Deus. Ele tenta fazer com que a gente mude a nossa rota. Ele tenta fazer com que a gente saia da presença de Deus, porque ele sabe que na mão de Deus você vai ser usado. Nas mãos de Deus você vai conquistar aquilo que outras pessoas não conquistam. Nas mãos de Deus você vai prosperar naquilo que Ele te chamou. E a Bíblia diz que Ezequiel ele é levado cativo junto com o povo da Babilônia. Ele iria servir ao povo da Babilônia. A Bíblia ela vai dizer no livro de Ezequiel, capítulo 1, que Ezequiel ele é levado para a Babilônia e ele é tratado como os demais prisioneiros, porque ele era escravo. Ele andava com uma corrente nas suas mãos, uma algema, tinha um certo espaço para ele se movimentar, mas de qualquer forma era uma algema. Impedia ele de fazer coisas que ele queria, mas ele não conseguia, porque a algema ela limita a pessoa. Ele tinha algema nas suas mãos, ele tinha algemas nos seus pés, para que aonde ele pudesse caminhar, ele era limitado. E o inimigo, ele tenta fazer isso comigo e com você. Ele tenta limitar o nosso espaço, porque ele sabe que o que Deus tem para as nossas vidas são coisas grandes, não é limitado ao espaço, não é limitado ao tempo. E ele tenta fazer com que eu e você fique preso naquilo que a gente faz, que não é da vontade do Senhor. Ezequiel, quando veio a primeira vez a palavra do Senhor para falar com Ezequiel, ele estava na beira do rio Quebar. Ele estava pegando água e levando para a construção. Ele também pegava argila e ele levava para a construção da Babilônia. Ele era limitado, ele tinha que fazer isso. Por 5 anos da sua vida, em que Deus não tinha falado com ele, ele precisou ser escravo em uma terra estranha. Agora vamos entrar um pouco na história de Ezequiel. Imagine uma pessoa que ele estava predestinada a ser sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. Então, quando ele atingisse a sua idade, ele iria ser um sacerdote. Só que Ezequiel, alguns estudiosos vão dizer que quando Ezequiel ele é levado cativo, ele tinha por volta de 17 anos de idade. Ele estava começando a sua vida, ele estava estudando para assumir aquilo que até então Deus ele tinha para a vida dele. Quando nós servimos ao Senhor, todo mundo que serve a Deus, quando busca um ministério que se identifica na igreja, alguns é o ministério da palavra, outros é o ministério da dança, outros é o ministério do teatro, outros é o ministério do louvor, porque se identifica com aquilo.
Ezequiel ele estava estudando para ser um sacerdote. Só que em Jerusalém, ele era visto como um futuro sacerdote. Mas na Babilônia, ele era visto somente como um cativo. Imagina as pessoas que conheciam Ezequiel, sabia que ele se tornaria um sacerdote. Mas agora vê ele cativo, com as suas mãos presas, os seus pés presos. Talvez até aquelas pessoas perderam a fé em Ezequiel. E muitas das vezes a gente está dessa forma. A gente busca Deus, a gente entrega a vida para Jesus, querendo servir um ministério, seja qual for o ministério. Só que passa o tempo e a gente vai se envolvendo com coisas que não é para a gente se envolver. E a gente acaba se afastando da presença do Senhor. Só que quando a gente se afasta da presença do Senhor, a gente se afasta também daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando Ezequiel, ele foi levado, é verdade que aquela guerra não era culpa dele, porque ele buscava o Senhor. Mas mesmo assim, ele foi levado cativo. Existem situações na nossa vida que Deus ele vai permitir, mas Ele vai estar conosco, porque são situações da vida. São situações que Deus permite a gente passar, porque Ele vai ensinar algo para mim e para você. Mas também existem situações da minha e na sua vida que nós procuramos aquele problema, aquela dificuldade. E aí é um pouco mais estreito, porque Deus até vai estar conosco. Mas Deus ele vai permitir o estreito, porque a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a andar conforme aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nos 5 anos ali, antes de Deus ele falar com Ezequiel, eu acredito que Ezequiel ele continuou buscando a Deus. Ele continuou fazendo o que ele fazia na terra de Jerusalém. Só que na Babilônia ele não tinha local para ele estudar o sacerdócio. Na Babilônia ele não tinha local para ele cultuar ao Senhor, para ele oferecer sacrifícios a Deus. Ele teve que ter a sua intimidade com Deus. Muitas das vezes a gente passa a nossa vida, a gente passa o tempo fazendo aquilo que não era para a gente fazer. E o que acontece quando a gente faz isso é que é um tempo perdido. Talvez você está aqui e a sua vida ela não tenha ido para frente. Ela tem andado em círculos, tem dado em voltas e você não tem prosperado naquilo que Deus te chamou. Mas nessa noite o Senhor ele está te chamando pelo nome e Ele está dizendo para você: põe de pé que eu quero falar com você, põe de pé que eu falarei contigo. O Senhor ele, após ele dar algumas visões para Ezequiel, ele fala para Ezequiel: filho do homem, põe de pé que eu falarei contigo. Em outras palavras, ele estava dizendo: Ezequiel, se coloque na posição, Ezequiel, porque chegou o tempo de eu usar a sua vida. Chegou o tempo que eu vou falar com você. Chegou o tempo que aquilo que eu prometi para você eu vou cumprir. E aí Ezequiel ele entende que Deus ele quer falar com ele. Quando Deus ele fala para Ezequiel: filho do homem, põe de pé, ele estava falando também para Ezequiel: Ezequiel, se posicione. Se posicione, Ezequiel, se coloque de pé na minha presença. E dia após dia, Deus ele tem falado isso para mim e para você. Se posicione na minha presença que eu quero falar com você. Se posicione na minha presença que eu quero te usar. Mas a gente está ocupado com outras coisas. O nosso pensamento está longe da presença de Deus. O nosso coração está longe da presença de Deus. Mas para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente precisa se colocar de pé diante da presença de Deus. Nós precisamos, aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, as palmas, ó Senhor, é para Ti, Senhor. Essa adoração é para Ti, ó Deus. Aleluia, Jesus. Nós precisamos se colocar de pé diante da presença de Deus. Quando nós vamos encorajar uma pessoa, o que a gente fala para ela? A gente fala para ela: olha, levanta a sua cabeça, se coloca de pé, você vai vencer na sua vida. Os seus sonhos vão se realizar. Vai dar certo o que você está buscando. A gente fala palavras que motivam ela. Mas a gente fala o quê? Se coloca de pé. Muitas das vezes na presença de Deus, ainda que a gente esteja engatinhando, ainda que a gente esteja chorando, ainda que a gente esteja se rastejando, mas espiritualmente a gente precisa se colocar de pé na presença de Deus. Quando nós nos colocamos de pé, o Senhor ele nos fortalece.
quando a gente está sem forças nenhuma, mas a gente vem para a igreja, é aí que a gente está forte. A Bíblia diz: diga o fraco, eu sou forte, porque nós temos que nos colocar de pé diante do Senhor. Ainda que as circunstâncias dizem o contrário, ainda que as pessoas dizem para você que você não vai conseguir, que você não vai vencer, também disseram para Ezequiel que ele não iria exercer aquilo que Deus ele tinha para ele. Só que quando ele se colocou de pé, a palavra de Deus ela diz que o Espírito de Deus ele entrou na vida de Ezequiel, ele entrou em Ezequiel, e Ezequiel conseguiu se colocar de pé. Porque nós precisamos nos colocar de pé. Existem muitas coisas na nossa vida que eu e você a gente não tem força. Existem coisas na nossa vida que eu e você a gente não vai conseguir fazer se a presença de Deus não estiver comigo, se ela não estiver com você. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus, ele entrou na vida de Ezequiel, ele colocou em pé, ele se colocou de pé. Porque a importância da gente estar sempre na presença de Deus. Porque é quando a gente entra na presença de Deus que a gente é fortalecido. É quando a gente entra na presença de Deus que a gente tem a nossa vida restaurada. É quando a gente entra na presença de Deus que a gente tem os nossos sonhos restaurados. No mundo as pessoas elas colocam a gente para baixo. Ela diz que a gente não vai vencer. Mas na presença de Deus, Ele usa pessoas, Ele fala com a gente através da sua palavra que nós vamos vencer, porque é Ele que nos coloca de pé. O que te motiva são palavras que vão te levantar, não são palavras que vão entristecer o seu coração. Não são palavras que vão fazer você entristecer, que vão fazer você recuar. É quando a gente vem para a igreja e Deus Ele fala com a gente: eu estou contigo. Eu estou com você, se coloque de pé. São essas palavras que motivam o nosso coração e faz a gente criar coragem para fazer coisas que pelas nossas próprias forças a gente não fazia. É esse Deus que está aqui nessa noite. Talvez hoje você entrou aqui com seu coração ferido, com seu coração triste, achando que as coisas não vão dar certo para você, que os seus sonhos eles não vão se realizar, mas o Espírito de Deus ele está entrando em você, ele está visitando o seu coração, ele está dizendo para você que você vai conseguir sim, porque isso é plano de Deus para a sua vida, e você vai vencer porque foi Ele que te chamou. Aleluia, Jesus, aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Existem pessoas, a igreja de Cristo, cada departamento, cada ministério, ela acompanha como se fosse o nosso corpo. Alguns vão fazer o que um braço faz, outros vão fazer o que uma perna faz, outros o que uma cabeça faz. O ministério que Deus chamou para Ezequiel, foi o ministério de profeta. Deus ele estava preparando Ezequiel para Ezequiel pregar a palavra de Deus. Deus estava preparando Ezequiel para Ezequiel falar aquilo que Deus falava através da vida dele. É só que isso é diferente do sacerdote. O sacerdote ele pegava do povo e ele levava até Deus. Mas o profeta ele recebe de Deus e ele entrega para o povo. Existem pessoas que têm ministério de profeta. Tem chamado de profeta, não é qualquer pessoa que é profeta. Existe um chamado de Deus, porque Deus ele fala nos corações do profeta. Deus ele fala com o profeta, porque o profeta precisa transmitir aquilo que Deus quer falar. E Deus, quando ele levanta Ezequiel, Deus ele tinha um plano, ele tinha um propósito para fazer através da vida de Ezequiel. Só que até então Ezequiel ele estava cativo. Só que Deus ele chama Ezequiel, ele prepara Ezequiel para levar a sua palavra. E o que Deus ele quer fazer com você que é profeta, que está aqui nessa noite, você sabe que você é profeta e Deus ele já falou com você. Só que o Senhor ele está dizendo para você, se coloque de pé na presença dele. Ele já deu coisas para você falar, ele já falou com você, para você entregar a profecia. Só que você está guardando aquilo que não é teu. Você está guardando aquilo que Deus ele quer transmitir para a igreja. Só que o profeta que ele não transmite aquilo que Deus ele quer falar, é um homem covarde. Quando Deus, o Espírito de Deus nos encoraja, ele nos encoraja para fazer a vontade dele, nos encoraja para
dizer aquilo que Ele quer dizer. E nessa noite Deus está dizendo para você que é profeta, deixa de ser covarde. O Senhor, Ele te chamou para um ministério. O Senhor, Ele te chamou com uma palavra para você, mas você está retrocedendo. Enquanto você retroceder e não avançar naquilo que Deus te chamou, você vai andar sem uma direção. Mas nessa noite o Senhor, Ele está dizendo para você, você é profeta de Deus, você é profeta dEle, e Ele te chamou para você fazer a vontade dEle. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Deus, quando Ele chama alguém, Ele não joga no meio dos leões sem antes preparar a pessoa, sem antes nos preparar. Quando Deus, Ele chama Ezequiel, Ele fala, olha, Ezequiel, te prepara, porque eu vou te levar para profetizar em locais que as pessoas têm um coração duro, em locais que as pessoas têm um coração fechado, em locais que as pessoas, elas já não ouvem mais a minha voz. Deus, Ele estava preparando Ezequiel. Muitas das vezes a gente quer ser levado por Deus, mas a gente não quer ser preparados por Deus. E para a gente ser preparado por Deus, são etapas na nossa vida. A gente precisa buscar ao Senhor. E quando a gente busca a Deus, Ele se revela a nós. E é aí que a gente vai conhecendo ao Senhor. E Deus, Ele começa a dizer para Ezequiel, ali no versículo 5. Deus, Ele diz assim: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças, espinhos para contigo. Tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus, Ele estava preparando Ezequiel, porque onde ele iria pregar, as pessoas não iriam receber bem Ezequiel. Em muitos lugares que ele levaria a palavra, ele seria desprezado. Talvez ele poderia ser acusado de coisas que ele não fez. Mas Deus estava preparando Ezequiel. E aquelas pessoas saberiam que ali é um profeta de Deus. Hoje essa palavra, Deus, Ele falou muito forte comigo nesse versículo. No versículo 6, porque Ele diz assim, ó: e tu habites com escorpiões. O que é um escorpião? É um inseto pequenininho, mas se ele picar a pessoa, se não receber o medicamento certo, pode fazer um estrago. Quando Deus estava preparando Ezequiel, Ele estava dizendo: Ezequiel, você vai em locais que as pessoas, elas vão falar mal de você, as pessoas, elas vão ser falsas com você, mas pregue a minha palavra, porque eles são casas rebeldes. Nós precisamos buscar a Deus e pregar a palavra do Senhor. Deus, Ele levantou Ezequiel no meio de um povo que até então eram servos do Senhor, só que eles viraram as costas para Deus, não praticavam mais os ensinamentos de Deus. E olha, irmãos, uma coisa que é difícil é você pregar para a pessoa que ela é, vamos dizer assim, afastada da presença do Senhor. Porque dependendo do que você vai falar, ela já conhece, ela já rebate, porque o coração dela se fechou para aquilo. Mas o Senhor, Ele disse para Ezequiel: eles são casas rebeldes, mas pregue a minha palavra, porque eles vão saber que há profeta naquele lugar. O Senhor, Ele chamou você para você ser profeta na sua casa. Talvez o que você vai pregar lá, as pessoas, elas não vão receber, elas não vão aceitar, mas você é profeta de Deus na sua casa. Quando Ezequiel, ele estava pregando, alguns estudos vai dizer que o profeta Zacarias e o profeta Ageu estavam no meio do povo, e eles estavam ouvindo aquelas palavras que Ezequiel estava pregando, que Ezequiel estava ministrando. O que você falar na sua casa, o que você ministrar no seu trabalho, Deus, é claro que é o Espírito Santo que vai te direcionar, e daquele lugar vai sair profetas. Talvez as pessoas, elas olham para você e falam: olha, você está há tanto tempo na presença de Deus, mas cadê o seu marido, cadê o seu filho que não está? Mas o Senhor, Ele está dizendo para você: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem entrou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Continua
pregando, continua falando, que você ainda vai dizer, você e a sua casa servirão ao Senhor, mas você precisa pregar a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. No versículo 9 diz assim, Deus ele dá uma visão para Ezequiel. E ele diz assim, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrita lamentações e suspiros. Agora olha o que diz o versículo 8. Vamos voltar um pouquinho, diz assim, ó. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ali Deus ele dá uma visão para Ezequiel. E naquela visão Ezequiel vê um rolo escrito com a palavra de Deus, com o que Deus ele queria transmitir para o povo. E o que eu acho tremendo nessa palavra é que quando a gente come um alimento, a gente sabe que todo alimento que a gente come, ele tem substâncias que vão fazer bem para a nossa vida. Algumas vão fazer bem e outras, se a gente comer em excesso, vai fazer mal. Mas Deus ele fala para Ezequiel, come o que eu te dou. Quando a gente come um alimento, a gente sabe que ele tem proteína, que ele tem vitamina, que o nosso corpo vai absorver e vai fortalecer a nossa carne. Quando Deus ele fala aqui para Ezequiel, come o que eu te dou, come o rolo que eu te dou, ele estava dizendo para Ezequiel, Ezequiel, come a minha palavra, medita na minha palavra, porque quanto mais a gente se alimenta do Senhor, daquilo que Ele entrega para as nossas vidas, mais a gente conhece Ele, mais a gente se aproxima dEle. Quando Deus ele fala para Ezequiel, come o que eu te dou, ele estava dizendo, Ezequiel, come da minha palavra, porque você vai viver aquilo que eu tenho para você, você vai conquistar aquilo que eu tenho para você, você vai viver, você vai fazer aquilo que eu falo para você falar, porque Ezequiel ele vai ter intimidade com o Senhor. Uma coisa que eu aprendo com Deus é que a gente não tem intimidade com Deus se a gente não buscar a Deus, a gente não vai conhecer ao Senhor se a gente não buscar ao Senhor, mas quanto mais a gente mergulhar em Deus, mais Ele vai se revelar a nós. Muitas das vezes a gente quer ser usado pelo Senhor, mas a gente só lê a palavra quando a gente vai ministrar. A gente quer ser usado no louvor, mas a gente só quer louvar no dia que está na nossa escala. Eu quero ser usado por Deus no teatro, mas eu não venho para o ensaio. Como que eu vou querer ser usado por Deus dessa maneira? Deus ele está nos chamando, Ele está nos alertando que é tempo da gente conhecer ao Senhor. No livro de Oséias vai dizer que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu percebo que eu preciso ser dependente dEle. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu entendo que eu preciso ler. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente sente fome dEle. Quando Deus estava falando para Ezequiel, come do que eu te dou. Porque cada vez que Ezequiel comia do que Deus ele entregava para ele, mais Ezequiel sentia fome, mais Ezequiel sentia desejo de estar perto do Senhor. E é isso que nós temos que ter para a nossa vida. Nós temos que a cada dia estar mais próximo da presença de Deus, porque é só enquanto a gente estiver próximo do Senhor, a gente vai saber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu vou estar fazendo uma oração aqui. E nessa oração, que você possa se entregar diante do Senhor. Deus, Ele chamou Ezequiel porque ele tinha que pregar, porque a igreja estava afastada do Senhor. A igreja ela estava longe do que Deus Ele tinha para ele. Talvez hoje você não está aqui como Ezequiel, você não está na condição de profeta. Talvez você está aqui porque você se afastou daquilo que o Senhor Ele tem para a sua vida. Daquilo que o Senhor Ele tem para fazer na sua vida. Mas o Senhor Ele está te chamando nessa noite para um arrependimento. Ele está chamando você para que você volte para a presença de Deus.
Deus, Ele quer curar feridas que estão em seu coração. Deus, Ele quer curar traumas que estão em você. Deus, Ele quer fazer com que você profetize novamente, com que você fale em línguas estranhas novamente, com que você sinta a presença de Deus novamente. Quanto tempo você está aqui, você não sente mais a presença de Deus, você não sente mais o quebrantamento do Senhor. Nessa noite Ele está aqui para renovar a sua vida, para renovar o seu coração. Aleluia, Jesus. Feche os seus